senhores telespectadores, naturalmente estão surpreendidos com este cenário em que eu hoje estou a falar-lhes. Reparem bem, estou dentro de um teatro, é nem mais nem menos que o Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa, o mais ilustre teatro português. Em que sítio é que estou a falar? Estou-lhes aqui a falar na Tribuna Real. Isto vem dos inícios do teatro. Era aqui que a família real assistia aos espetáculos. Aqui esteve a rainha Dona Maria II, esteve o filho, o rei Dom Pedro V, depois esteve o outro filho, o rei Dom Luís, esteve aqui o rei Dom Carlos com a rainha Dona Amélia, esteve aqui o rei Dom Manuel, depois disso aqui têm estado todos os presidentes da República, até à atualidade. Portanto, estou num lugar que realmente faz parte da história. Mas não é por isso que eu estou aqui. Estou aqui para lhes falar de uma das maiores figuras da história das letras em Portugal. Almeida Garrett. Foi Almeida Garrett o fundador do Teatro Nacional. Foi pela ideia dele que se mandou construir um grande teatro, que fosse o Teatro de Portugal. Um teatro onde houvesse lugar para toda a gente. Eu peço aos senhores telespectadores que vejam o que era lugar para toda a gente. Eu não sei isto, acho que tem 2 ou 3 dúzias de camarotes, tem poucas centenas de lugares, mas isso era a toda a gente do tempo de Garrett. Almeida Garrett é uma figura muito interessante e muito curiosa. Eu vou-lhes falar dele, mas antes disso, quis prestar uma homenagem a este teatro, a este edifício, que está no Rossio. A história deste edifício foi escrita por um escritor já desaparecido, mas notável, eu ainda o conheci. Era o Matos Sequeira, História do Teatro Nacional Dona Maria II. São 2 volumes de uma leitura interessantíssima, em que se contam todas as peripécias do teatro. Devo-lhes dizer que naquele palco passaram os mais ilustres representantes da cena em Portugal. Ali representou o ator Taborda, a famosa Emília das Neves, foi ali que se fez célebre, a grande Palmira Bastos, as árvores morrem de pé. Eunice Munhoz representou ali. Ali o Rui de Carvalho, quem eu ainda hoje tenho a honra de ser amigo, esse nobilíssimo caráter e esse grandíssimo talento de ator. As glórias do teatro português todas passaram por ali. Bom, e todas passaram por ali porque este teto, este lar de cultura, foi obra de um homem genial que se chamou Almeida Garrett. O famoso escritor nasceu no Porto. É importante esta ideia de que ele nasceu no Porto, porque o Porto era a única cidade portuguesa onde, nessa época, quando ele nasceu, já existia uma classe média consistente, uma classe média criada pelo comércio do vinho do Porto e muito ligada à Inglaterra. Ele nasce em 1799, também esta data é importante. É um homem que nasce no fim do século XVIII. Vem a morrer em Lisboa em 1854, portanto ele morre com 55 anos, e portanto é um homem cuja vida atravessa toda a primeira metade do século XIX em Portugal. É um período dramático, é um período doloroso, é um período crucial, mas também pode-se dizer que é o período em que, de certo modo, se cria esta consciência de ser português. Estou a dizer-lhes isto porque quando ele nasceu, a mãe pôs-lhe um nome. A mãe era uma lavradeira do Minho, uma mulher de minhota, mas tinham ido ao Brasil, já os pais dela tinham arranjado uns dinheiritos, não eram pobres, eram assim, rurais enriquecidos.
O pai também era funcionário na alfândega. A mãe pôs o nome João Batista. João Batista é o São João Batista. São João Batista, um dos grandes santos do cristianismo. E o resto era Silva, Silva da mãe e Leitão do pai. Bom, ele depois, ele esteve no Porto, andou por ali, um garoto da pequena burguesia portuense, anda ali até à invasão francesa de 1811. A família fugiu do Porto. Quando vem a segunda invasão francesa, a invasão do General Sul, e toda a gente que pode, foge, quem pode, foge. Eles podem fugir. Têm parentes no Brasil, têm parentes nos Açores, são proprietários mesmo nos Açores, e, portanto, fogem para os Açores. Isto tem o jovem João Batista 11 anos. 11 anos já forma uma personalidade. Ele até aos 11 anos é um garoto que brinca com os garotos ali nas travessas do Velho Porto. Bom, nos Açores já é outra coisa. Acontece, tem um tio que foi padre, seguiu carreira eclesiástica, era um homem muito inteligente, foi bispo e nessa altura tinha um título de bispo, um bispo lá in partibus, mas era realmente ele quem administrava a diocese de Angra. Angra, a antiga e histórica capital do arquipélago dos Açores. Devo dizer que nessa altura um bispo de Angra era uma espécie de príncipe e é esse bispo quem toma a seu cargo a educação daquele menino. Ele não tinha filhos, chega aquele menino que é sobrinho dele e que é um menino muito vivo, muito esperto, era espertíssimo. O menino João Batista era espertíssimo. E o tio ensina-lhe latim, põe-lhe nas mãos as peças do teatro grego. Os primeiros grandes autores que o nosso Garrett leu foram os dramaturgos gregos. Leu, gostou e isso marcou-o a vida inteira. Ele nunca mais se conseguiu desligar dessa fascinação. Eu compreendo. Quem leu os dramaturgos gregos não é capaz de pensar um teatro diferente. Ele toda a vida foi fiel ao modelo grego. Bom, lá esteve em Angra até que chegou à idade de vir para a universidade. A universidade nessa altura só havia universidade em Coimbra, portanto ele vem de Angra para Coimbra, vem aos 16 anos, é a altura em que se vem para a universidade, já sabe bem o seu latim, já aprendeu os grandes autores, já um homem marcado para as letras. Ele formou-se em Direito, mas é claro, eles, nessa altura os estudantes não estudavam Direito, não julguem que é como agora. Agora Coimbra canta com razão, só passa quem estudar. Nessa altura não era assim. Nessa altura a pessoa matriculava-se e se não fosse tolo de todo, lá ia passando. O Garrett acho que nunca estudou Direito. Na obra dele eu não vejo nada que revele que ele tem alguma formação jurídica. E quando se forma, isto é muito importante, em 1820, é a Revolução Liberal. A Revolução Liberal portuguesa. Instala no Porto, comunica-se a Lisboa e, ao entrar na vida, já bacharel em Direito, bacharel em Leis, Garrett encontra um país que vai entrar num caminho inteiramente novo, pela estrada da liberdade, um país que aspira a uma Constituição, um país que sai de longos séculos de feudalismo e de servidão e de obediência e de silêncio inquisitorial e que vai finalmente ser um país livre. A voz mais eloquente dessa transformação é a voz do jovem do Porto que saiu de lá, chamado João Batista, e quando vem dos Açores já se chama João Batista da Silva Leitão da Almeida Garrett. Esse Almeida Garrett, ele foi buscar lá uns parentes muito antigos, lá uns parentes irlandeses que tinha do lado do pai, parece que veio aí uma princesa e tinha um criado chamado Garrett. Isso era uma coisa toda muito confusa, mas ele aproveita essa vaga reminiscência familiar e diz que é fidalgo cavaleiro da Casa Real,
de Almeida, e chega a imprimir cartões chamados Le Chevalier de Almeida Garrett, o Cavaleiro de Almeida Garrett. Ele arma-se cavaleiro a si próprio, exatamente como tinha feito o Dom Afonso Henriques. Estou a falar-lhes diante de uma estátua dele, aqui no Teatro Nacional. Aquilo é feito cerca de 15 anos depois dele morrer. Ele não era bem assim. Ali apresenta um homem com aspecto duro, voluntarioso, enérgico. Nada disso é o Garrett. Garrett, ali, de verdadeiro, tem a cabeleira que não era dele. Devo dizer que Garrett era calvo, não tinha cabelo. E, portanto, escondia a calva com uma cabeleira. Bom, Garrett era uma figura sem grande brilho, mas ele conseguia, usava um espartilho apertadíssimo, com cordões. O servidor dele, o Gomes de Amorim, conta que puxava aqueles cordões até lhe fazer uma cintura muito apertadinha, e para parecer musculado usava nas barrigas das pernas umas almofadinhas para parecer toda a vida ele fez teatro, mesmo quando entrava na Câmara dos Deputados para falar, aquele senhor elegantíssimo, ele usava uns coletes flamantes, uns coletes com umas sedas brilhantíssimas, uns laços extraordinários e umas casacas de umas cores estranhas. Toda a gente olhava e perguntava, mas quem é aquele homem? E toda a gente dizia, é o Garrett. E realmente o Garrett tinha, quando se punha a falar, tinha uma palavra, como hoje sabe-se que aqueles grandes discursos de que ele próprio se gaba, o Garrett nunca foi modesto, nunca foi. Era um homem de grande talento, mas sabia o talento que tinha. Ele chega a escrever que os discursos dele no Parlamento português não seriam enjeitados pelo próprio Demóstenes. Ora, o Demóstenes é o mais famoso orador de toda a antiguidade. É um homem cuja voz eloquente atravessou 20 séculos de história. Garrett comparava-se a Demóstenes como orador parlamentar e andava em luta com o Zé Estevão. O Zé Estevão, de Aveiro, ainda lhe sei de falar do Zé Estevão. O Zé Estevão considerava-se o maior orador português, mas o Zé Estevão chegava ali à tribuna e falava, dizia o que o coração lhe ditava, não escrevia os discursos. Garrett, em casa, escrevia cuidadosamente aquilo que havia de dizer, decorava, ou pelo menos fixava, os tópicos principais, chegava à tribuna e fazia lindíssimos discursos, claro, muito mais burilados, com muito mais imagens, com mais figuras do que o Zé Estevão. E toda a vida andaram em competição. Quem é que falava melhor em Portugal? O Garrett ou o Zé Estevão? Bom, estou-lhes a falar num tempo em que era muito importante saber falar bem. Bom, mas aqui temos a estátua de Garrett com o seu chinó, com o seu laço brilhante. Este não tem colete, mas é um homem que entra na vida querendo sempre agradar, brilhar e merecer os aplausos. Ele mereceu-os sem dúvida nenhuma e vou-lhes dizer porquê. Mereceu os aplausos e desde cedo. Ele já em Coimbra escrevia, são dessa altura peças como a Mérope e o Catão, ainda perfeitamente clássicas. Esse tempo é o tempo de um Garrett que é o sobrinho do senhor bispo. Bom, mas ele vem para Lisboa, tem aqui um lugar no Ministério. Em 1823 é obrigado, por razões políticas, a emigrar, sai daqui, vai para a Inglaterra, depois para a França, e é em França que ele descobre que toda a literatura está a mudar. Acabou o tempo clássico.
começa o tempo romântico. Bom, é esse o primeiro português a compreender claramente essa mudança dos tempos. Qual é a diferença entre clássicos e românticos? Ainda hoje muita gente fala em romântico sem saber o que quer dizer. Eu vou tentar, porque é muito importante perceber isto. A cultura clássica é uma cultura de poucos para poucos, uma cultura de salão, uma cultura cuidadosa, meticulosa, uma cultura que cultiva o equilíbrio, cultiva o pudor do sentimento. Um homem, sinta o que sentir, não o pode dizer. Uma cultura que se baseia na mitologia dos gregos e dos romanos. Uma cultura que, essencialmente, obedece à regra. Há regras estilísticas, há modelos e uma obra de arte é tão perfeita quanto mais parecida for com o modelo. A cultura romântica é exatamente o ao contrário disso tudo. Não há modelos. O que é preciso é ser original. Não há regras. O que é preciso é plena liberdade. Não há pudor de sentimentos. O que é preciso é confissão exuberante. Não há equilíbrio. O que é preciso é o exagero, o horrível, encantador, medonho. São as paixões. Isto porque duas linguagens tão diferentes. Porque são as linguagens de duas classes inteiramente diferentes. A linguagem clássica é a linguagem elitista da sociedade anterior à Revolução Francesa. A linguagem romântica é a linguagem da maioria da rua, é a linguagem da praça, da maioria posterior à primeira Revolução Industrial. E é isso que Garrett compreende. E é isso que ele, quando volta para Portugal, tenta implantar em Portugal. Ele volta a Portugal depois da primeira migração, em 1826, é obrigado a sair por causa depois de razões políticas em 28. Em 1828, como sabem, é a restauração do miguelismo. Ora, ele era liberal, ele tinha aplaudido entusiasticamente a Revolução de 1820, portanto não pode estar agora com outra vez o poder absoluto. Vai para a Inglaterra, ele faz parte da expedição aos Açores, vai para a Ilha Terceira. Na Ilha Terceira é já um homem muito culto, muito considerado, é ele um dos conselheiros do Mouzinho da Silveira, nas grandes reformas que transformaram o país. Depois, quando os liberais triunfam, ele já vem para Portugal como um triunfador, é nomeado já cônsul-geral e praticamente embaixador, não havia o título, mas ele é o representante dos negócios de Portugal na Bélgica e está lá mais de um ano e volta a ter o contacto com aquelas literaturas, depois vai para a Dinamarca, aí aprende as novidades que vêm da Alemanha, mas ele, como diplomata, não tem êxito, não sei porquê, não tem êxito, mas a seguir vem a Revolução de Setembro. A Revolução de Setembro, como sabem, foi em 1836 e um dos chefes políticos do tempo, que é o Passos Manuel, chamou, é nessa altura que ele cria, Garrett, tem a ideia de criar um teatro nacional para a representação das histórias nacionais. Ele próprio se encarrega de escrever essas histórias. Nenhuma foi tão célebre como o Frei Luís de Sousa, que ainda hoje é considerado a mais extraordinária peça de teatro que jamais se escreveu ou representou em Portugal. Eu estive a falar-lhes diante de um retrato romântico da Rainha Dona Maria II e agora passei para aqui para o cenário muito mais realista. Realista é o contrário do romântico. A encenação de uma peça vai ser estreada aqui no estúdio do nosso Teatro Nacional. O cenário vai ser exatamente assim, mesmo estes lençóis que estão de cima dos sofás não vão ser tirados,
A peça que se vai representar é a peça Sorrisos, do Bergman, que é um autor sueco. Isto aqui no estúdio. O que está atualmente a ser representado lá embaixo, no grande palco, é a peça Como Aprendi a Conduzir, da Paula Vogel, uma autora norte-americana. Bom, o Teatro Nacional hoje raras vezes serve para representar teatro português. Porquê? Porque o não há. Porque o não há. Devo dizer que o português realmente nunca teve assim muita vocação para o teatro. Isto explica-se exatamente porque o teatro, o grande teatro, nasceu com os públicos que querem ouvir, mas não querem ler. Os públicos burgueses, que não estão preparados para uma formação erudita, clássica, para ler os velhos dramas dos gregos e dos romanos, mas que querem ouvir ali e ver, ouvir e ver. Porque eu bem sei que agora as pessoas não vão ao teatro porque dizem que há a televisão. Bom, nos vinha falar de Garrett, que além do autor de teatro foi um grande escritor, tem nas mãos As Viagens na Minha Terra. É do mais belo português, da prosa mais hábil, mais ágil, mais dúctil que até hoje se escreveu. Bom, isto era a altura em que ele descreve nestes 2 volumes umas viagens que ele fez de Lisboa até Santarém e em que meteu no fim um romance um pouco melodramático da Joaninha, da menina da varanda dos Roxinóis, mas que também isso é simbólico. É o jovem Portugal, representado por ele, Garrett, que é o Carlos, soldado das lutas liberais, que vai a Santarém para matar o velho frade. E não o mata porque afinal descobre que o velho frade é o pai dele. Garrett tem realmente essa noção de que as gerações se sucedem e que as pátrias são a continuação das gerações. É o simbolismo. Além disso, foi um poeta. Não vou dizer que seja dos maiores poetas da língua portuguesa. Eu tenho nas mãos As Folhas Caídas. Garrett era um homem que se apaixonava muito à primeira vista. Olhem, a primeira vez que ele casou foi na esteia do Catão. O Catão representou-se no Teatrinho do Bairro Alto e ele estava, uma das figuras era o Midozzi, que era amigo dele, e lá num camarote estava uma menina muito bonita, linda, linda. E o Garrett olhou e perguntou ao Midozzi: mas aquela menina parece um anjo, quem é? E o Midozzi disse: bem, ela é a minha sobrinha, mas olha que tem só 14 anos. 14 anos? É a mulher da minha vida. Nessa noite, Garrett não dormiu, dizem que aos saltos em casa até partiu os móveis. No dia seguinte, exigiu que o apresentassem ao pai da menina e casou pouco depois com a Luizinha Midozzi. Coitada, que realmente era muito bonita, mas não tinha mais nada, não dizia coisa com coisa, era tontinha e um casamento foi uma terrível frustração. Bom, eles separaram-se. Ele depois teve uma companheira que morreu, mas já aos 50 anos ele conhece uma mulher, a Rosa. Ela na história figura como a Viscondessa da Luz. A Viscondessa da Luz, por quem teve uma paixão realmente arrebatada. É essa mulher que se dirige inteiramente a este livro, As Folhas Caídas. Ele sabia que aos 50 anos um homem é já como uma grande árvore da qual já só se desligam as folhas caídas. E há aqui poemas espantosos. Ele descreve esses amores com esta mulher, que era uma espanhola, casada aqui com um Visconde. Acho que foi na Praia do Guins, foi na boca do inferno, foi uma coisa infernal. Bom, e é o último lampejo da vida dele. Ele morreu no ano seguinte àquele em que publicou este livro. Este livro já era um livro tão indiscreto para o tempo. Esse amor gritante, esse amor carregado de suor, de loucura e de sexo. Isso de tal maneira que ele publicou o livro sem nome de autor. Estava o livro ali na livraria Bertrand,
Passou por lá o sisudo Alexandre Herculano, vê este livro de versos, sem nome do autor, lê um poema, folheia outro e faz este comentário. Isto não pode ser senão do Almeida Garrett. Aquele diabo não sabe o que há de fazer de tanto talento que tem. E é também esse o meu último comentário. Esse homem não sabia o que fazer de tanto talento que tinha.